No fim da primavera, chegaram os tanques e 650 mil soldados do Pacto de Varsóvia, oficialmente chamados pelos líderes tchecos para defender o comunismo. Não foi exatamente um passeio para os russos, mas a resistência só marcou a derrocada tcheca. Dubček e o novo presidente Slobodan foram detidos. Os moderados foram afastados. Jornais foram fechados. O inverno chegou para ficar e os tchecos souberam de tudo tarde demais. No Brasil, os festivais de música se firmavam como um canal para a divulgação das canções de protesto. Além de fazer críticas à repressão, as letras de 68 retratavam os confrontos entre militares e estudantes que tomavam as ruas. Vamos chamar Sérgio Ricardo, que aí está, para a interpretação da sua música Dia da Graça. Fez dia claro e eu saí pra rua pra ver a cidade diferente da normalidade. Nenhum militar de arma em punho, nenhum estudante morreu, nem se ouviu a explosão da bomba habitual. Todo mundo. Leva esta flor antes da bomba explodir, antes que acabe este dia de alegria, meu amor. Quarta colocada no júri especial. 2001, de Rita Lee Jones e Tom Zé, com Gilberto Gil e Giló, instrumentos eletrônicos de Cláudio e interpretação de Osmo Canto. Dona da liberdade, minha vida me ultrapassa em qualquer hora que eu Terceira colocada no júri especial, de Gilberto Gil e Caetano Veloso, Divino Maravilhoso. Arranjo de Gilberto Gil. Os Beat Boys acompanham Ivete, Arnete e Gal Costa. É preciso estar atento e forte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Segundo lugar do júri popular, segundo lugar do júri especial, primeiro prêmio de arranjador, Memórias de Marta Saré, com Edu Lobo e com Marília Medalha. pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré, pra dentro, Marta Saré.
júri especial. São Paulo, meu amor, de Tom Zé. Santo Antônio foi demitido e os ministros de Cupido, armados da eletrônica, casam pela TV, crescem flores de concreto, céu aberto ninguém vê. Pelo norte é veraneio, no Rio é banho de mar, todo mundo está de férias e aqui é só trabalhar, porém com todo defeito te carrego no meu peito. São Paulo. Olha, Lúcio, solta aí, canta aí. No próximo bloco, música de protesto e a luta contra a censura. Daqui a pouco. 1968, o ano em que o mundo virou de pernas para o ar. No Brasil, estrelas da MPB, Chico Buarque e Tom Jobim são vaiados no Festival da Canção. A música, Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores, de Geraldo Vandré, vira o hino da resistência. É decretado o AI-5. Surge o tropicalismo. O Arquivo Record de hoje volta a este conturbado momento da história em que o lema era "É proibido proibir". Alguns meses antes de ser preso como subversivo, Caetano Veloso trombou com sua subversiva plateia. Que diz que quer tomar o poder, vocês não estão entendendo nada. Nada. Absolutamente nada. De abril de 1964. Uma junta militar assume o poder. A primeira medida do chamado Supremo Comando Revolucionário é a edição do Ato Institucional número 1. O AI-1 atribuía ao Executivo o direito de cassar o mandato de governadores, senadores, deputados e prefeitos. Também conferia ao Executivo o direito de alterar a Constituição. O poder legislativo praticamente deixava de existir. João Goulart, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Juscelino Kubitschek e Luiz Carlos Prestes encabeçavam a lista dos cassados, que incluía 337 nomes. Os líderes que o país conseguiu formar ao longo de muitos anos seguiam para o exílio. Em fevereiro de 66, aparecia o AI-3. Os governadores não são mais eleitos pelo voto popular e passam a ser indicados pelo governo federal. 15 de março de 67, eleito por um colégio eleitoral, o Marechal Costa e Silva toma posse na presidência da República. As eleições não apresentavam surpresas. A maioria dos membros do colégio eleitoral pertencia à Arena, o partido do governo. As relações entre os governos militares e os estudantes nunca foram tranquilas. Em 64, a UNE foi posta na ilegalidade e a sua sede na Praia do Flamengo acabou saqueada e destruída. Mas a repressão não liquidou a UNE nem as passeatas, que ressurgiram em 66 e 67. O 29º Congresso da UNE, em 67, elegeu Luiz Travassos, que tomou posse numa manifestação da Praça da Sé e foi um dos líderes de todo o período, ao lado de Vladimir Palmeira e José Dirceu.
68 tinha tudo para ser um ano turbulento. Faltava um mártir, que surgiu no dia 28 de março, durante uma manifestação no restaurante estudantil do Calabouço, no Rio. Edson Luiz de Lima Souto mal tinha feito 18 anos. Baixinho, magro, dentes estragados, era secundarista e paraense. Levou um tiro calibre 38 no choque com a polícia. Seu corpo foi levado para a Assembleia Legislativa e ali velado por uma multidão. Edson Luiz teve um enterro comparável ao de Getúlio Vargas. Caminhando e cantando e seguindo a canção. 50 mil pessoas assobiaram o hino do Brasil no cemitério São João Batista e oraram com os estudantes. Neste luto, começou a luta. Em memória a Edson Luiz, os estudantes decretaram greve geral. Nos protestos dos dias seguintes, mais 2 estudantes morreram. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora. O movimento estudantil entrou numa roda viva. Passeata, repressão, passeata. A flor contra o canhão, como dizia uma canção da época. Flores mesmo ninguém levava, mas o combate era desigual. Bolas de gude e rolhas contra cavalos. Rojões contra revólveres. Amoníaco contra gás lacrimogênio. Nas avenidas, os estudantes avançavam pela contramão, imaginando que estavam na mão correta da história. De passeata em passeata, de repressão em repressão, o movimento foi crescendo. Em junho, mais de 300 mil estudantes saem às ruas em todo o país. O ministro da Justiça proíbe os protestos e os desfiles. O Conselho de Segurança Nacional veta as manifestações de rua. Mas o Rio de Janeiro vive a Sexta-feira Sangrenta. 21 de julho. Depois de um comício relâmpago na Candelária, os estudantes fazem barricadas em vários pontos da cidade. 9 horas de violência. Saldo final: 4 mortos, centenas de feridos, dezenas de carros destruídos, lojas arrebentadas. A Sexta-feira Sangrenta selou um pacto entre estudantes, intelectuais e artistas. Foi decidido na Assembleia dos Intelectuais que eles comparecerão em massa à passeata. Eu estarei lá, espero que vocês também compareçam. Você, Tony? Devemos comparecer todos. Eu vou como mulher, como atriz, como mãe, como cidadã. Eu vou porque eu quero que a opinião pública saiba que nós indo temos muita coragem para desmanchar o mito do que o estudante está querendo uma coisa errada e a desordem. Eles são a nossa esperança e nós estamos de braços abertos para aceitar todas as suas reivindicações. A grande frente iria para as ruas, para a passeata dos 100 mil. A passeata desfilou tranquila pela cidade e se transformou no maior protesto contra o governo militar. Não temos tempo de temer a morte. Atenção, para as janelas no alto, atenção. Ao pisar o asfalto, mangue, atenção. Para o sangue sobre o chão, é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. No comando do movimento, um líder se destaca: Vladimir Palmeira, presidente da União Metropolitana dos Estudantes, capaz de transformar qualquer poste ou banco de praça numa tribuna. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência. A divergência, que tinha antecedentes em 64, virou guerra aberta no dia 2 de outubro de 68. Alguns secundaristas montaram um pedágio para arrecadar dinheiro para a Uni. Os estudantes da Universidade Mackenzie atacaram o pedágio com ovos e, em pouco tempo, a Rua Maria Antônia era um campo de batalha. Guerra é a melhor palavra para descrever o que aconteceu ali. Guerra em que a única vítima fatal foi o secundarista José Guimarães, de 20 anos. Ele estava apanhando pedras numa construção ao lado da Faculdade de Filosofia, quando levou um tiro. A camisa ensanguentada dele se transformou em estandarte.
E enquanto uma passeata percorria a cidade, a polícia ocupava o prédio quase destruído da filosofia. O confronto da Rua Maria Antônia foi só a primeira derrota do movimento estudantil. A segunda seria no Congresso da UNE. Realizado num sítio em Ibiúna, em São Paulo, o Congresso terminou cercado pela polícia, que prendeu 1.240 estudantes. Entre eles, os principais líderes, que ficaram na prisão até serem libertados e expulsos do país em troca da vida do embaixador americano Charles Elbrick, em 69. Em todas as análises de grupos estudantis e de esquerda naquela época, há páginas e mais páginas devotadas à ambição de somar a revolta juvenil ao levante dos trabalhadores. De modo geral, a União Operária Estudantil ficou mesmo no plano das intenções e dos cartazes. As comemorações de 1º de maio, a paralisação de Contagem em Minas e as greves de Osasco foram as dramáticas exceções a essa regra. Nem tudo era movimento estudantil no Brasil de 68. As pessoas continuaram vivendo suas vidas, enquanto o terrorismo dava seus primeiros passos. Na esquerda, com o ataque ao quartel do 2º Exército, em que morreu o soldado Mário Cosel Filho, e o assassinato em São Paulo do capitão do Exército americano, Charles Chandler. Na direita, a agressão aos atores da peça Roda Viva e o sequestro de Norma Bengel. No campo parlamentar, 68 começou sob o signo de um sonho e acabou debaixo de um pesadelo chamado AI-5. O ato institucional número 5 reservava ao presidente da República o poder de fechar o Congresso Nacional, cassar o mandato de parlamentares, suspender direitos políticos de qualquer cidadão e julgar crimes políticos através de tribunais militares. Poucas leis no Brasil foram colocadas em prática de forma tão rápida e com a mesma eficiência. No mesmo dia, 13 de dezembro de 68, o governo fecha o Congresso Nacional, 6 assembleias legislativas estaduais e várias câmaras municipais. 69 parlamentares têm seus mandatos cassados. Reprimida por policiais, atos, decretos, cassações, a oposição só encontra uma saída: a resistência clandestina. Sonho feito de brisa, vento vem terminar. O sonho de reunir antigos adversários políticos debaixo de uma mesma sigla chegou a ser esboçado: a Frente Ampla. A proibição da Frente Ampla aconteceu um dia depois da missa de 7º dia de Edson Luiz. Mas o Congresso continuou sendo um espaço onde a oposição podia se manifestar. Márcio Moreira Alves era apenas mais um dos jovens deputados oposicionistas. Por isso, ninguém prestou atenção quando ele ocupou a tribuna da Câmara no começo de setembro. Ou melhor, quase ninguém. Sim, 141 senhores deputados. Não, 216. Brancos, 12, total 369. O projeto foi rejeitado. O programa de hoje fica por aqui. Até o próximo. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.